Mais uma vez nós estamos reunidos para o movimento de vida sustentável através da eficiência energética de construção sustentável. E essa reunião faz parte do Código Pernambucano de Construção Sustentável. Nós estamos já no 4º ano e todo mês tem uma palestra que vem edificar o conhecimento para nós. A importância dessa mudança de linha de ação na área de sustentabilidade e nós que fazemos incorporação, tanto na corporação, vamos ver essa ferramenta tão poderosa que nós temos e vamos conhecer melhor a partir de hoje com esses 2 palestrantes. Sejam bem-vindos e que nós estamos ansiosos para receber o que vocês estão trazendo para nós, tá bom? Hoje, então, a intenção dessa minha palestra é falar sobre o BIM, o Building Information Modeling, ou modelagem da informação para a construção, que é o termo que a ABNT está agora normalizando. E a tradução desse do BIM para o Brasil é modelagem da informação para a construção. Então, primeiro, a questão fundamental que são custos imprevistos. Isso todos vocês que fazem parte todos nós que fazemos parte da cadeia, isso é algo natural, já é comum. Atrasos, conflitos entre as disciplinas, principalmente de projeto, construção, perda da informação na troca de arquivos e processos realizados de forma linear. Eu vim aqui exatamente para introduzir um pouco o conceito BIM, que é um conceito que hoje está muito em voga, que eu acho que vai ser algo que vai ser fundamental quando a gente pensa na indústria da construção civil nesses próximos anos. Eu acho que essa palestra foi bem interessante no sentido de abrir e iniciar a discussão sobre BIM aqui na região, que eu acho que pouco se... É claro que aqui no Brasil, se a gente pega a realidade brasileira, a gente vê que as coisas começaram a discutir e a implementar o BIM em 3 anos para cá, mais ou menos. É claro que algumas pessoas já discutiam um pouco antes, mas que esse é o momento de grandes mudanças. A gente precisa de discutir mais e começar a colocar em prática a implementação, não só em escritórios de projeto, mas também em construtoras, que isso vai trazer ganhos significativos. Eu diria que a gente está passando por um processo que é irreversível. A questão é, em quanto tempo iremos estar adotando, implementando práticas baseadas no conceito BIM. Bom dia a todos. Eu estive em São Paulo há cerca de um mês para ver também um simpósio do CPE e tinha 2 palestras sobre BIM. E eu perguntei ao pessoal de São Paulo quem faz modelagem em São Paulo, quem faz projeto de instalações ou compactação de projetos em São Paulo. Ninguém. Um escritório faz para a Petrobras. E a Petrobras é o BIM. Já usa. Mas eu perguntei construtora de São Paulo, ninguém. Tinham 200 e poucas pessoas, as maiores construtoras de São Paulo, todos com interesse em começar. Então, nem em São Paulo, nem tem esse sistema. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa muito importante, essa palestra aqui do Miguel, né, que a gente vai ver exatamente o que é esse processo, que a gente já sabe o que é, e o que eu acho que é mais importante, você pode mostrar, como começar a fazer. Eu acho que o passo a passo, não tem dúvida, Miguel. A Graphisoft produz software BIM há perto de 30 anos, está implantada no mundo todo. Temos versões localizadas em muitos países, no caso do Brasil temos uma versão portuguesa. E eu trabalho na Graphisoft para ajudar as empresas a fazer a transição. Todo mundo quer transitar, mas ninguém quer dar o passo no vazio. Não basta comprar software e ter treinamento, é preciso reestruturar metodologias de trabalho. É preciso analisar a empresa, é preciso perceber qual é a melhor maneira de fazer a transição. É essa a transição que eu vou descrever. Que já é uma função específica do construtor, que ninguém faz por ele e que se pode otimizar face aos processos tradicionais que nós temos, designadamente através do planejamento de Gantt, e eu vou mostrar uma ou duas ideias sobre isso, mas depois podemos discutir mais. E finalmente aquilo que à construtora interessa mesmo, que é o controle económico. É o dinheiro, basicamente. O que eu posso dizer é que foi feita uma projeção não só em relação ao que nós temos agora, o que nós vamos ter daqui a 2 anos, se não tivermos BIM e se tivermos, mas também o que nós vamos ter daqui a 2 anos com a evolução natural se nós tivermos BIM, porque uma empresa destas com BIM ou sem BIM evolui. Quando o Max falou da modelagem da integração do BIM
E as causas principais, o custo é uma delas, né? Você vê que as pessoas, né? Você falou aqui, e a questão das ferramentas, não é isso? Gostaria de saber, para fazer a implantação desse BIM, quanto é o custo geral que você já deve ter um estimativo, né? Quanto é que você gastou para fazer esses entendimentos aí? O processo é idêntico se faz um projeto utilizando um computador tradicionalmente, um projeto 2D, do que um projeto que se fazia anteriormente. É claro que o tempo de trabalho é menor, mas o processo continua o mesmo. E eu acho que agora é um momento de mudança de visão, de como você pensa o processo de trabalho. Se você não muda isso, eu acho que também o BIM não vai trazer isso aí. Isso é uma coisa que a gente está muito preocupado, que é a gente tem que mudar o processo. A gente não pode ter uma mesma cultura, gastar dinheiro com equipamentos, com equipes e não mudar a nossa cultura. Então a gente tem que mudar a cultura. Só mudando a cultura é que eu acho que a gente vai ter os ganhos efetivos. Senão, eu acho que é melhor nem entrar por aí, por enquanto, pelo menos. Porque depois a gente vai ver que vai ser necessário entrar nessa área. Você consegue dar mais um pouco, mostrar ao cliente que isso é possível fazer, e as pessoas passaram a conhecer a função do fórum de conversa, trazer esse conhecimento das pessoas que existe já, né? É fácil. Você precisa estar ouvindo daquela maneira mais completa. Você pode começar com barco, aprender uma ferramenta dessa. Você vai ter sempre, mas sempre tem que combater e buscar o melhor. Achei muito interessante porque as perguntas que as pessoas colocaram revelam que as pessoas estão realmente interessadas em entrar na implementação, estão realmente interessadas em perceber como dar o primeiro passo, mas por outro lado também dá para perceber que também tem falta de informação, ou seja, que eventos destes seria útil que houvesse mais eventos como este para que as pessoas pudessem ter acesso a mais informação sobre o BIM. Esse seminário que houve aqui, sobre o BIM, ele mostra um dos grandes avanços que nós vamos ter na construção civil, que é a utilização de uma modelagem para projetos, para acompanhamento, controle de obras e orçamento em níveis muito mais detalhados, muito mais precisos e mais seguros para o construtor e clientes. Isso é uma nova filosofia, é preciso uma mudança de mentalidade tanto das empresas como dos projetistas, mas é algo que nós entendemos como inevitável que aconteça na nossa construção civil aqui no Estado. É uma coisa que já existe em praticamente todos os países desenvolvidos, já estão atuando em BIM. Nós vimos hoje que 25% dos projetos e das obras dos Estados Unidos já são em BIM. A própria Argentina, nós temos conhecimento de que já tem muito mais projetos em BIM do que no Brasil e atualização em BIM do que no Brasil. Então, nós não podemos ficar atrás disso, que hoje em dia é considerado a maior mudança, o maior avanço dentro do sistema construtivo.